Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. O objetivo desse canal é falar sobre política, religião e filosofia do ponto de vista cristão. Muito mais cristão do que político e filosófico. Política e filosofia são um adendo ao a nossa base é religião cristã, evangélica e, como dizem alguns, conservadora ou fundamentalista, como você queira, né? Então a nossa base é essa, e temos o direito constitucional garantido de tratar desses assuntos. E nós hoje vamos falar, depois dessa ressalva, vamos falar sobre o dízimo. Algumas pessoas têm dito que o dízimo é uma coisa que foi abolida das escrituras e que não existe mais. São pessoas que estão interessadas em dominar as pessoas e ganhar muito mais do que meramente o dízimo. Querem ganhar muito mais do que o dízimo, querem tomar tudo que as pessoas têm. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu vou fazer um estudo com você mostrando que o dízimo é bíblico a partir do próprio sacerdócio que é negado por alguns. Negam o sacerdócio e nós vamos estudar que pelo sacerdócio o dízimo é válido. Mas que sacerdócio? Aí que está o grande detalhe. Mostram para você a coisa pela metade e parece verdadeira, mas é falsa, porque tem dois sacerdócios, o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. E Jesus não é do sacerdócio levítico, é do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos ver isso na Bíblia, você vai estar acompanhando aí comigo no nosso vídeo. Está aqui à minha esquerda o vídeo mostrando o texto de Malaquias 3,6. Diz o seguinte a palavra do Senhor: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, ele diz aqui que está falando aos filhos de Israel. Certo? Então vamos entender, primeiramente está falando aos filhos de Israel. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E Deus responde, roubará o homem a Deus? Isso aqui é forte. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçados. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, o Senhor está dizendo aqui que ele vai abençoar aquele que dizimar e que sustentar a casa dele, ou seja, o lugar onde as pessoas estão reunidas para adorá-lo, ou melhor, o ajuntamento dessas pessoas. O lugar é só um lugar, o ajuntamento é que são as pessoas, o ajuntamento é que é importante, o que se faz no lugar é que é importante. No caso aqui, ele se refere exatamente ao povo de Israel, tanto que ele diz filhos de Jacó. Ora, ele está se referindo ao povo de Israel. Aí tem algumas pessoas que têm certas ideias heréticas, dizem que o dízimo não existe porque esse texto foi referido somente aos filhos de Jacó, ou seja, somente a Israel, e não aos gentios, como somos nós hoje. Os gentios seriam outros povos que não o povo de Israel. Então vamos ver se isso é verdade. Mateus 4,4 é um outro versículo que citam muito essas pessoas que pregam essa heresia. Eles também citam Mateus 4,4, diz o seguinte: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí dizem que isso tem a ver também com o dízimo. Não vejo muita ligação. Está se referindo que você não vive só do dinheiro. Então, por um lado, é até favorável ao dízimo, porque nem só de pão vive o homem, então você não tem que se apegar ao dinheiro e você deve contribuir com a casa de Deus tranquilamente. Não há problema nenhum nisso, né? Em Romanos 7,6, que citam também como se fosse uma referência, dizendo que acabou a questão do dízimo e das ofertas,
Diz o seguinte, Romanos 7,6: Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ora, eles dizem que a lei acabou, que a lei de Deus terminou com a vinda de Jesus. Mas a lei de Deus não terminou. A lei de Deus se cumpriu, que é diferente. A lei de Deus se cumpriu e ela continua até hoje, de certa forma, mas aperfeiçoada em Cristo. Vamos ver imediatamente Romanos 3, 27, para ver o que nos diz Romanos 3, versículo 27. Eu estou usando um programa chamado IssuWord, bastante interessante, você também pode baixar ele na internet. E diz logo o Romanos 3, 27, onde está logo a jactância, ou seja, o orgulho, a vaidade? Foi excluída, por quê? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, a vaidade das pessoas não foi excluída pela lei das obras, mas pela lei da fé. Isso implica o quê? Que a lei das obras era a lei de Moisés. A lei da fé antecede a de Moisés e ultrapassa a de Moisés. Então existem duas leis apropriadamente. A de Moisés foi um momento específico para que as pessoas aprendessem devido à dureza de seu coração, como nos diz Jesus, devido à dureza de seu coração, Moisés lhe deu a lei, né? E especificamente quanto à carta de divórcio. Mas se nós formos ver, a lei ela existe ainda, a lei de Deus ainda existe, só que não é a lei de Moisés propriamente dita, como nós vemos nesses textos. Ela é uma lei superior à de Moisés. Nesse mesmo texto que fala do divórcio, né, que Jesus diz que Moisés deu a lei pela dureza do coração das pessoas, o homem diz que não é bom, os fariseus dizem, então não é bom para o homem casar, né? Não é bom para o homem casar, porque ele não queria aquela lei de Deus. Pois Jesus mostra então que a lei da fé é mais rigorosa que a lei de Moisés. Ao contrário do que dizem, a lei da graça pode tudo. Não, a lei da graça, aliás, nem dizem que é a lei da graça, dizem que é a graça, como se a graça fosse sem lei. Não é uma ausência de lei, anômala, não é. A graça é uma lei, a lei da fé. Então vamos tomar cuidado com algumas coisas que dizem para nós como se a graça fosse você receber tudo de qualquer maneira. Não, a graça é a lei da fé e nós temos que ser mais fiéis do que os fariseus, mas não como os fariseus, certo? Não como os fariseus. Então, já sabendo que a lei de Deus em si é muito maior do que somente a lei mosaica, vamos então para Gênesis 14, 17 a 20, onde vamos saber por que continua até hoje o dízimo. Vamos começar a descobrir por que o dízimo continua até hoje. De versículo 17, diz o seguinte: Depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui nós vemos que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E alguns podem pensar, ele deu o dízimo porque ele quis dar, porque ele achava que poderia dar. Não, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque porque Melquisedeque era superior a ele e porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, segundo uma ordem especial. Hebreus 7.1 mostra isso, mas eu vou mostrar antes para vocês. Voltar aqui. Hebreus 6, versículo 20. Veja, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Que existia uma ordem sacerdotal anterior à ordem levítica, porque os levitas são filhos de Abraão, ou melhor, são descendentes de um bisneto de Abraão. Veja bem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 filhos, né? Então,
Isaac, Jacó era o neto, né? Isaac era o filho e Jacó era o neto. E os outros eram bisnetos, os 12 bisnetos. Desses 12 bisnetos, um deles gerou a tribo de Levi. E dessa tribo de Levi surgiram os sacerdotes, segundo o mandado de Deus. E é interessante que Melquisedeque, ele vem e conhece Abraão, ou seja, antes de seu bisneto nascer. Antes de seu bisneto Levi nascer. E então Abraão está dando para uma outra ordem sacerdotal que não é a ordem de Levi. Preste bem atenção nisso. Agora vamos passar para o capítulo 7. Diz o seguinte: porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, e também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Ora, Melquisedeque era rei da própria Jerusalém, né, da própria cidade de Jerusalém ali naquele período. Mais tarde foi conhecida como Jebus, depois foi conquistada por Davi e se tornou Jerusalém. Bom, e diz o seguinte sobre Melquisedeque, que era, explicando, agora ele começa a explicar como que era a ordem de Melquisedeque, a ordem de sacerdotes a qual Melquisedeque pertencia. Veja bem, eu já li aqui um detalhe para você mostrar, para ver que tem a conexão direta com o dízimo de Abraão, com Melquisedeque. E já te mostrei que é uma segunda ordem, não é a mesma ordem de Levi. Diz o seguinte: sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. Isso que significa. Alguns comentaristas acreditam que Melquisedeque seria o próprio Cristo naquele momento. Eu discordo disso. Acredito ali que o Melquisedeque é uma figura de Cristo, por não ser dito qual é a genealogia dele, não ser dito quando nasceu, quando morreu, quem o sucedeu, de onde veio. Isso mostra que há uma eternidade naquele sacerdócio. Um sacerdócio, inclusive, quando ele diz sem genealogia, ele diz que não é um sacerdócio judaico. É um sacerdócio que vem da parte de Deus, daqueles que são tementes a Deus, que são servos de Deus. Ou seja, o crente em Cristo hoje, ele é rei e sacerdote em Jesus Cristo. E nós somos corpo de Cristo. Guarde isso. O sacerdócio universal dos crentes, que é uma doutrina dos batistas e a maioria dos evangélicos, entende que cada crente é um sacerdote, né? E Jesus é o sumo sacerdote. Guarde isso que nós vamos ver mais à frente. E é interessante que ele diz que é semelhante ao Filho de Deus, ou seja, é um tipo, uma tipologia, um símbolo de quem era Jesus. A ordem de Melquisedeque é um símbolo da própria ordem de Jesus Cristo, ou seja, Abraão, quando dava para a ordem de Melquisedeque, ele estava dando para a mesma ordem da qual pertencia Jesus Cristo, e não a ordem de Levi. Então, como você pode ver, é absurdo o que esses hereges dizem por aí. E vamos continuar ainda. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, os levitas recebiam os dízimos dos filhos de Israel, de um modo geral. Mas, ao mesmo tempo, os levitas, como você vai ver, eles também dizimaram antes através de Abraão. Olha, veja o que diz no texto em Hebreus ainda. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha as suas promessas. Ou seja, aquele cuja genealogia não é contada é o próprio Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Ou seja, os próprios levitas tiveram que se curvar à ordem de Melquisedeque, a qual Jesus era o sumo sacerdote. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, certo? Então, aqui tá meio que ele está explicando detalhadamente o que eu já falei para você. Vamos continuar. E aqui certamente recebem dízimo os homens que morrem, ali, porém, os recebes aqueles de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, você veja bem,
aquilo que está falando em Malaquias 3,6, ele está falando do dízimo dos levitas propriamente dito. Tá, tudo bem, mas não está falando do dízimo geral propriamente dito. Ele não está invalidando o dízimo. Ele está chamando a atenção dos levitas. Ele não está falando contra o dízimo. Ele está falando que os levitas não respeitavam o dízimo, que é diferente. Os levitas não respeitarem o dízimo é uma coisa, mas outra coisa é falar contra o dízimo. E se você for lá em Malaquias 3,6, você vai ver isso, que ele está falando que os filhos de Jacó roubam nos dízimos e nas ofertas, ou roubavam naquele tempo. E por isso eram ladrões das coisas de Deus. Eles roubavam o dízimo, e o dízimo não foi instituído propriamente para a tribo de Levi, mas para o sacerdócio. E o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, continua existindo até hoje, e o sumo sacerdote é Cristo. Eu quero ler esse texto todo de Hebreus com você, para você ver que a coisa é bíblica realmente. E por assim dizer, veio por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia então de um outro sacerdote que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, que necessidade haveria de um sacerdote que não fosse segundo a ordem de Arão? Ou seja, Arão era pai, era da família de Levi também, né? Era descendente de Levi. Então, por que necessidade havia? Há uma necessidade porque existem coisas anteriores que são da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Levi. Então, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. É tranquilo isso? Acho que não precisa explicar. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém ainda serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesta isto: se à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Ou seja, Jesus, ele foi feito da ordem de Melquisedeque, e Jesus não veio de uma família sacerdotal. Ele veio da família real de Davi, mas não de uma família sacerdotal. E por vir da família real, ele não era, portanto, da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio dele era legítimo, porque era eterno, era de tempos antigos, imemoriais. E continua ainda dizendo a palavra de Deus: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Ou seja, o que ele quer dizer que a lei nada aperfeiçoou? Que a lei ela veio exatamente por causa da dureza do coração das pessoas. Então, por isso existiu a lei. A lei ali foi, como diz em um outro texto, Paulo usa o termo que é um aio. O aio era um tipo de um escravo que conduzia pessoas, né? Era como se fosse um guia para mostrar qual era o caminho certo, porque as pessoas não enxergavam direito, não sabiam o caminho, não conheciam o caminho. Então, quando ele diz que a lei era usada ali, a lei de Moisés, ela foi uma lei intermediária que servia à lei de Melquisedeque. E o dízimo já estava instituído no sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, na ordem de Melquisedeque, né? E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Ou seja, Jesus é aquele fiador do pacto que temos. E fiador nos traz uma ideia interessante. É o fiador naquele que dá garantia. E podemos dizer até que fiador tem um sentido até financeiro. Então pode estar ligado também ao dízimo, assim como é fiador de outras coisas em nossas vidas. Quem nos garante a nossa vida propriamente dita. Então você não pode dizer que o dízimo está fora do Novo Testamento. Isso é totalmente uma ignorância do Novo Testamento de algumas pessoas. Pessoas ignorantes, alguns hereges,
dizem que o dízimo não está no Novo Testamento, porque se ele está na ordem de Melquisedeque, obviamente ele faz parte do Novo Testamento, porque Jesus é o sumo sacerdote prometido e jurado por Deus, que seria o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entende? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus é o sacerdote eterno. Esse sacerdote eterno é o sumo sacerdote acima de todos os outros e que tem o direito de receber os dízimos, né? Mas vamos ver como Jesus recebe esses dízimos, né? Continuando ainda para terminar aqui Hebreus 7, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus, que não necessita como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas quando se ofereceu a si mesmo. Ou seja, o grande sacrifício, o sumo sacrifício de Jesus foi sua morte na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele nos salva, nos dá a salvação e com isso confirma o seu sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E na ordem de Melquisedeque tinha dízimo. E se continua a ordem de Melquisedeque em Cristo, continua havendo dízimo. Isso em termos espirituais. Observe. Não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar isso. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Ora, essa palavra do juramento veio depois da lei num sentido, mas em outro, o sacerdócio já existia antes da lei. E esse sacerdócio continuou durante a lei e se completou em Jesus Cristo, né? E agora nós vemos que todos somos reis e sacerdotes em Jesus Cristo. Deixa eu buscar aqui. Ok, achei o texto é Apocalipse 1,6 e diz o seguinte: e nos te constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai, a ele portanto sejam glória e domínio nos séculos dos séculos. Amém. Vamos voltar aqui Apocalipse 1,6, vamos ver lá o contexto geral. E diz aqui o seguinte, ó: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós da parte daquele que é e que é de vir, e dá-lhe 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso Apocalipse 1,4, continuando. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Observe, Jesus é aquele que é e que é de vir, ou seja, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é interessante que em Apocalipse 1,6 ele diz: e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, nós somos, como servos de Deus, sacerdotes de Deus. Não somos sacerdotes como Jesus, que Jesus é o sumo sacerdote, mas nós também somos sacerdotes de Deus porque servimos a Jesus. E isso é interessante, sendo nós sacerdotes de Deus, será que nós temos direito a receber os dízimos? Será que temos? Vamos ver o que diz a Bíblia quanto ao corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Espero voltar aqui, pegar todo o Novo Testamento. Vamos estar mais propriamente em Corinto. Mas vamos ver alguns versículos assim. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Ou seja, morrestes quanto à lei mosaica, quanto à lei dos escribas, mas não quanto à lei do sacerdócio de Melquisedeque. Veja bem, o corpo que para que pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, assim que frutifiquemos para Deus. Observe que, no caso, Pedro diz em um texto das suas cartas que Paulo falava coisas difíceis para os incrédulos, que era muito difícil de entender algumas coisas que Paulo disse. Por exemplo, quando Paulo diz essa questão da lei, e nós não entendemos, mas quando vamos em Hebreus, nós vemos ao que ele está se referindo, a um outro sacerdócio, a uma outra lei, certo? Uma lei mais eterna, e aquele sacerdócio levítico era uma lei passageira. Aí continua, em 1 Coríntios 6,11, assim foste alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados
com o nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, nosso Deus. Nosso corpo é santuário de Deus, certo? 1 Coríntios 10,16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a vossa participação no corpo de Cristo? E continua ainda dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Bom, então se nós somos o corpo de Cristo, uma coisa fica bem clara. Se nós somos o corpo de Cristo, nós podemos, com certeza, administrar o dízimo como reis e sacerdotes de Cristo. Nós somos reis e sacerdotes de Cristo. Se somos reis e sacerdotes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós administramos o dízimo como corpo de Cristo. Alguns mau caráter dizem que o dízimo é dado para os pastores, mas o dízimo não é dado aos pastores, o dízimo é dado à igreja, e a igreja é formada pelo corpo das pessoas. Os pastores nas igrejas sérias não recebem o dízimo para si, recebem o dízimo para a igreja, para pregar e anunciar o evangelho, certo? Então é para isso que essas pessoas recebem o dízimo. E quando recebemos o dízimo como corpo de Cristo, esse dízimo é usado para este corpo. E algumas coisas das necessidades do corpo de Cristo é o ministério pastoral, é socorrer órfãos e viúvas, e os caras vêm dizer que as igrejas não fazem. É porque o cara não sabe, e porque, outra coisa importante, as igrejas não ficam alardeando o que fazem. As igrejas não gostam de ficar falando tudo o que fazem pelas pessoas. É por isso que você às vezes pensa que uma igreja não faz nada, porque a igreja não toca clarins quando ajuda alguém, até porque as pessoas sentem vergonha de ser ajudadas, de estar em necessidade, sentem-se fragilizadas. E com isso, nós sabemos que o dízimo é administrado de forma sábia pelas igrejas sérias. Agora, se o cara diz, mas tem uma igreja onde o pastor faz... Meu Deus, você está falando de uma igreja que é exceção à Bíblia, exceção à regra. Você pega um mau caráter e usa esse mau caráter como exemplo para contrariar uma doutrina bíblica? Isso está errado, não pode ser assim. Não podemos usar um ensino de mau caráter, um agir de mau caráter, para agir de forma também de mau caráter, né? Alguns pastores aí que são contra o dízimo estão agindo sem caráter porque querem achar que outros são piores do que ele. E muitas vezes tais pastores são cheios de pecados e estão devendo muita coisa aí e devem tomar cuidado com o que fazem. Então, portanto, esse é o estudo acerca do dízimo que eu julgo ser mais concludente quanto ao dízimo. Espero que tenha ajudado os irmãos. Deus abençoe.